A grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que realmente isso é bom para o Brasil, esse projeto de lei, né? O Orlando Silva e a grande mídia por trás? Aonde estava a grande mídia quando o Brasil mais precisou? Aonde estava o Orlando Silva quando o Brasil mais precisou? A Dilma? Bem, será esse o fim da esquerda no YouTube? Bem, em 2014 eu também pensei assim, até porque a Dilma estava sendo atacada constantemente desde o ano de 2013. E eu lembro que eu procurava as matérias para poder ver um auxílio. Eu falei, gente, isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. O PT fez tanto pelo país, a Dilma fez tanto pelo país, o Lula fez tanto pelo país, e eu procurava uma alternativa de me socorrer diante daquela situação, e a única coisa que eu obtive foram várias respostas negativas através da Globo, através da grande mídia de modo geral, só descendo sarrafo, falando muito mal do governo do PT, do Lula, da Dilma, enfim. Eu cheguei a pensar que seria realmente muito complicado para o PT vencer aquelas eleições, tanto é que eu fiquei desesperado, procurando várias maneiras de certo modo, engajar, né, e fazer com que o PT, fazendo a minha parte, é claro, com que o PT vencesse as eleições. Aí, em um dado momento na história, eu falei assim, meu, tô sozinho nessa situação. Fui procurar, dar uma olhada na mídia, não encontrei auxílio nenhum pro PT. Essa que foi a verdade. Sempre nos jornais nacionais, aquele tubo lá com dinheiro de corrupção, suposta corrupção saindo, o Jornal Nacional atacando o PT todos os dias, de dia e de noite. Foi mais que, tanto é que houve uma matéria em relação à quantidade que o nome do Lula foi citado, deu mais de 48 horas assim de ininterrupto de tanto falar o nome do PT. Ali eu falei assim, meu, agora vai ficar complicado, porque a mídia não tá apoiando, o povo tá totalmente, ensandecido, pelo menos uma parte dele, e aqueles ataques constantemente. Eu falei, estamos perdidos, né? Agora acabou. De repente eu olhei no YouTube um canal de esquerda e olhei também no Facebook, tava lá lutando pelo PT. Eu falei, caramba, não estamos sozinhos, né? E foi ali que eu conheci os canais de esquerda lutando pelo menos favorecido, pelo trabalhador, dizendo que aquilo era um golpe, e eu não vi a grande mídia, pelo contrário, a mídia de certo modo estava conduzindo o Brasil, naquela época eu não sabia, mas estava conduzindo o Brasil para um golpe, indireto, e foi isso que aconteceu, os canais de esquerda lutando, né, a Dilma conseguiu ser reeleita e teve sucesso, é claro, só que aí depois veio o golpe de tanto a mídia jogar em cima, e a pergunta que fica é, aonde estava o Orlando Silva nessa época? O Orlando Silva estava lutando pelo trabalhador, pelo menos favorecido? Não, pelo contrário, a própria mídia que hoje está convidando e convocando o Orlando Silva para poder dar entrevistas foi a mesma mídia que divulgou, de certo modo, de modo escancarado, fazendo um escarcéu numa tapioca que ele pagou por R$8 no cartão corporativo. Foi isso que eu me lembro que o Orlando Silva fez como político, foi a tapioca. Fora isso, não me lembro de outro tipo de projeto. E hoje, eu fiquei surpreso aí em saber que ele é relator de um projeto de PL, um projeto de lei contra a fake news, que na teoria seria bom, mas de certo modo eles colocaram várias coisas por trás. É como se colocasse uma maçã, uma capa de uma maçã bonita pela frente, você só tá vendo só por aquele ângulo, e por trás tem um monte de coisas ruins dentro da maçã. É mais ou menos isso. É evidente que esse projeto precisa ser debatido perante a sociedade de modo geral, de uma forma mais ampla, e não precisa ser aprovado de uma hora para outra. O que me estranha muito é o Orlando Silva vir com toda essa pressa, o Orlando Silva, uma parte da grande imprensa, vir com essa pressa para poder aprovar, sendo que no momento mais crítico que o Brasil passou, não teve esse alvoroço para poder aprovar esse PL. Essa que é a realidade. Então, enfim, aí você deve estar se perguntando assim, tá, Cláudio, mas e agora, esse projeto é bom ou não? O que eu penso sobre essa situação é que esse projeto tem que ser analisado com mais calma, não precisa ser aprovado de uma hora para outra, pode dar mais um tempo aí, uns 6, 8 meses para poder analisar e ver tudo isso, né? Se é bom ou não para o Brasil. Essa que é a realidade. Não há uma necessidade, em hipótese alguma, de aprovar isso de uma hora para outra. Em tudo isso fica a lição, né? Nem sempre todos aqueles que estão batendo nas nossas costas, que dizem que é de esquerda, não é. Porque a pergunta que eu faço é para você: quem é que te acolheu no momento onde a mídia estava atacando o PT, uma parte da população estava atacando o PT, praticamente eles estavam dizendo aí que o PT estava acabado e de certo modo a gente estava perdido? Quem foi? Foi a mídia de esquerda, a mídia independente aí que estava lutando por mim e por você. Essa que é a realidade. A grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que realmente isso é bom para o Brasil, esse projeto de lei, né? O Orlando Silva e a grande mídia por trás? Aonde estava a grande mídia quando o Brasil mais precisou? Aonde estava o Orlando Silva quando o Brasil mais precisou? A Dilma, o PT de modo geral, a prisão do Lula? Eu não me lembro dele fazendo campanha, né? Até porque provavelmente não estava tão interessado. Então fica aí a minha alerta sobre essa situação, né? É um projeto que, na minha visão, tem que ser analisado com mais calma e não tem que ser aprovado de uma hora
para outra. Até porque se eles estão com essa pressa para poder aprovar isso aí, provavelmente coisa boa não é, porque dificilmente eles se unem para poder aprovar um projeto para melhorar a vida do povo de uma hora para outra.